Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Palmeiras vai ter reforço no ataque. Neto crava sucessor de Abel Ferreira no Verdão. Choro do Cheirinho e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar com uma notícia que parece uma piada. Após a partida entre Palmeiras e Flamengo nessa segunda-feira, o dirigente do Cheirinho, Bruno Spindel, acusou o Palmeiras como culpado pelo empate da partida, e ele disse o seguinte, abre aspas, um membro da comissão técnica do Palmeiras questionou a idoneidade. O árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos os erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo, fecha aspas. E olha só, hein, não era o Flamengo que era o próprio sistema? Agora tá falando sobre pressão que o Palmeiras colocou e que tiveram erros da arbitragem que prejudicaram eles? Chega a ser até engraçado essa fala, né? Primeiro porque os próprios torcedores disseram que eles eram o sistema. E segundo, quando o Palmeiras cobrou uma melhor arbitragem no geral, eles disseram que o nosso time era chorão. E agora estão aí chorando pela arbitragem. Muito coerente os dirigentes do Flamengo, hein, torcedor? E o Cheirinho é um dos times mais beneficiados pela arbitragem na história. Aí, porque empatou com o Palmeiras, agora o Verdão leva a culpa por isso. Mas o Palmeiras também tem muitos motivos para reclamar, mas vamos seguir porque essa reclamação aí não vai mudar nunca, né? A CBF precisa mudar logo e muito essa arbitragem, mas vocês acham mesmo que alguma coisa vai mudar? Claro que não, né? Então vamos esquecer esse assunto por enquanto aí porque isso não vai levar a nada. E é sempre assim, né? Quando o resultado não sai como eles esperam, sempre tem uma desculpinha. E enquanto isso, o Real Madrid tá esperando os caras lá até hoje, hein? Mas me diz aí nos comentários o que você achou dessa postura do dirigente do Cheirinho. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre as crias da academia. Depois de começar o jogo perdendo por 2-0 pro Boca Juniors, o elenco do Palmeiras foi heróico e buscou um empate improvável. Mas mesmo com o placar de 2-2, infelizmente acabamos sendo eliminados da Libertadores Sub-20. Isso porque apenas o primeiro do grupo se classifica e o Palmeiras chegou a 5 pontos, ficando em segundo, enquanto o Boca ficou na liderança do grupo com 7 pontos. Os gols do Palmeiras foram marcados por Thales e Estevão, que fez um golaço inclusive, ele é muito diferenciado, né? Só precisa ganhar um pouquinho mais de corpo para poder subir logo pro profissional. E agora eliminado, o Palmeiras volta a focar 100% no Brasileirão Sub-20, onde nós vamos enfrentar o Botafogo em 2 jogos pelas quartas de final da competição, valendo a classificação para a semi. Então vamos esquecer essa liberta aí e focar no restante, porque não podemos baixar a cabeça, né? Então boa sorte para as crias aí e que continuem nos honrando e jogando muito. E agora, antes de mudar de assunto, deixa eu perguntar, você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, aproveita essa pausa e dá aquela força pra gente, porque a sua ajuda é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos diários e reais aqui pra você. E se puder, também manda esse vídeo para um palmeirense que ajuda ainda mais. E também não esquece de ativar o sininho, que assim você garante que fica sabendo de todas as notícias do Verdão antes de todo mundo. E na tarde dessa segunda tivemos também julgamento triplo no STJD, do técnico Abel Ferreira, que foi julgado 2 vezes, e do volante Zé Rafael. O nosso técnico foi julgado e absolvido pela confusão envolvendo o São Paulino Caleri, no confronto entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão. E o Abel também foi julgado na expulsão contra o Fortaleza. Nesse caso ele foi condenado com 1 jogo, mas como ele já cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho, a pena já foi cumprida e o Abel não tem mais nenhuma dívida disciplinar para pagar. E ainda bem, né, torcedor? Pelo menos disso aí estamos livres. E esse retorno do Abel ao banco é importantíssimo porque quinta-feira é um duelo decisivo contra o São Paulo. Já o Zé Rafael, ele foi condenado pelo STJD por ter declarado que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil contra o São Paulo em 2022. Ele acabou tomando suspensão de 1 partida, mas como o jogador é réu primário, a pena acabou sendo convertida em uma advertência e o Zé Rafael foi liberado. E como ele já se recuperou da sua lesão e está treinando normalmente com o elenco, é muito provável que ele já volte ao time titular pela Copa do Brasil contra o Tricas, que o Palmeiras precisa vencer caso queira avançar. Então ótima notícia, hein, torcedor? E sobre esse jogo aí, me conta, você tá empolgado? Acha que a gente passa? Me conta aí nos comentários que eu quero muito saber. E ainda sobre essa notícia, na defesa os advogados do Palmeiras também aproveitaram e fizeram questão de expor a preocupação do clube com a sequência de julgamentos e cartões que o Abel vem sofrendo. Porque apesar de muitos serem justos,
muitos também são exagerados, né? E eu concordo totalmente com o nosso jurídico, outros técnicos e jogadores de outras equipes fazem a mesma coisa ou até pior e nada acontece. Mas quando é o Abel, aí parece que ele comete um crime. Mas é sempre isso, né? Seguimos contra tudo e contra todos. E mudando totalmente de assunto, durante o programa Os Donos da Bola, o apresentador Neto cravou quem seria o sucessor do Abel Ferreira caso o nosso treinador não renove com o Palmeiras. O comentarista disse o seguinte: tivemos uma aula no Baita Amigos, uma aula de treinador, uma aula de gestão. Pedro Faria Caixinha. Vou te dizer uma coisa, estava conversando com o Veloso e se o Abel sair, a comissão técnica sair do Palmeiras, vai ser ele o cara. A aula que ele deu de futebol, de treinamento, de gestão, é totalmente diferente daquilo que o Luxemburgo tá fazendo no Corinthians. E aí, torcedor, concorda com o Neto? Pra você, o Pedro Caixinha seria um bom substituto pro Abel? Eu confesso que pelo trabalho que ele tá fazendo no Bragantino, eu tô gostando muito do treinador, viu? Fez o time ficar muito bem encaixado e tá jogando muito bem. Mas em todo caso, eu ainda prefiro que o nosso português Abel Ferreira fique aqui por um tempão e que não precisemos pensar sobre o seu substituto por um bom tempo, né? Mas me conta aí nos comentários, caso o Abel saia, você acha que seria uma boa ver o técnico aqui no comando do Palmeiras? E agora vamos falar de uma ótima notícia, porque vai ter reforço no ataque do Palmeiras, e é reforço de craque, hein? Com a saída de Bruno Tabata, Rafael Navarro e Giovani, o Palmeiras perdeu muitos jogadores de frente, mas já tem um nome que vai ser a nova aposta para a equipe principal. Segundo a apuração da ESPN, com a saída desses 3 jogadores, um dos grandes destaques da base, o atacante Kevin, que foi o craque da Copinha desse ano, deve integrar a equipe principal de vez. O Kevin vem ganhando muito espaço no elenco sub-20, inclusive na conquista do bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu acabei de citar, o Kevin marcou 5 gols em 8 jogos, fora as assistências, então os números são incríveis, hein? E já vimos vários golaços da cria por aqui, né? Saber jogar bola, ele sabe. E nessa temporada, o atacante já foi até relacionado para alguns jogos do Palmeiras, inclusive em jogo de Libertadores, que foi contra o Bolívar, lá na Bolívia, mas ele acabou não entrando na partida. O Palmeiras também já recebeu sondagens e até mesmo ofertas pelo jogador, mas todas foram recusadas. Ultimamente eu até noticiei um possível envolvimento em uma troca do Palmeiras com o Zenit, que seria entre a nossa joia pelo volante Wendel, mais um pouco de dinheiro. E agora com essa necessidade de jogadores para ataque, dificilmente esse tipo de negociação vai para frente. E também, como eu já relatei aqui, o Wendel está recebendo propostas de outros clubes, o que acaba dificultando ainda mais o negócio. E claro que precisamos urgente de um volante, mas que bom que essa troca aí não vai acontecer, né? Porque eu boto muita fé no nosso garoto Kevin. Foi o craque da Copinha e pelo que já vi jogando no Sub-20, tem muito talento e pode contribuir muito por aqui. Mas e aí, torcedor, para você o Kevin seria ou não um bom reforço para a equipe principal? Eu confesso que acho que se ele começar a entrar nos jogos, vai dar uma boa dor de cabeça pro Abel ali na frente. Mas me conta o que você acha, que eu quero saber. Tem lugar na equipe? E agora, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria só de noticiar a pior notícia possível. Eu não queria falar desse assunto aqui porque fiquei muito triste, mas durante essa segunda-feira tivemos o falecimento da jovem Gabriela Nelly, torcedora do Palmeiras de apenas 23 anos, que foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro no sábado, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo. E não tem muita coisa a se falar nesse momento, né? Lamentamos profundamente essa fatalidade, desejamos muita força à família e que o responsável pague por esse ato tão covarde. E pelo que vimos, pelo menos esse criminoso foi preso aí, espero que fique por muito, muito tempo lá e que pague por esse crime. Até quando vão continuar acontecendo esses casos, né? Até que ponto vai essa rivalidade entre torcidas? Infelizmente, o fanatismo de alguns acabam gerando essas tragédias. A gente tem que lembrar que atrás de todo torcedor tem uma mãe, um pai, um irmão, uma família esperando a pessoa retornar. Então, pessoal, apesar do futebol ser uma paixão do brasileiro, isso não poderia nunca acontecer, né? Uma fatalidade que me deixa muito triste e acredito que todo mundo que gosta de futebol. E agora eu acho que nesses confrontos de time grandes, onde existe essa rivalidade, infelizmente a melhor coisa seria manter torcida única mesmo. Porque alguns não sabem viver em sociedade e respeitar os demais, e aí todo mundo tem que pagar o preço. Mas qualquer vida tá acima disso, não é mesmo? Mas enfim, eu só queria desejar os meus sentimentos mesmo à família e que Deus possa confortar o coração de todos.